Nós celebramos esse culto em nome do Trino Deus do Amor, que nos enviou o Espírito Santo e criou a comunhão das pessoas batizadas da Igreja Cristã. Amém. Viva! E o balão voa. O balão se movimenta porque o ar que está dentro dele coloca o balão em movimento. Assim, o testemunho bíblico nos conta lá em Atos 2 que mais de 150 seguidores e seguidoras de Jesus estavam em uma sala em Jerusalém com muito medo das autoridades judaicas e romanas quando sentiram um vento como esse que tem dentro do balão, que coloca as coisas em movimento. Mas era o vento de Deus, o vento divino, que Jesus chamou de Espírito Santo. E o vento divino colocou as pessoas em movimento e elas saíram de dentro dessa sala e tiveram coragem de anunciar Jesus Cristo ressurreto para a multidão que estava em Jerusalém, reunida por ocasião da festa. E foi assim que mais de 3.000 pessoas foram batizadas e surgiu a Igreja Cristã. Queridas e queridos, o vento de Deus está entre nós. Não somente esse do balão, que é o mesmo ar que nós respiramos, mas o vento de Deus está entre nós, ele nos movimenta. O vento de Deus areja nosso pensamento, nos coloca em movimento por meio das nossas atitudes e faz com que a novidade de Jesus aconteça também entre nós. O vento a gente não vê, não pode pegar ou guardar, mas a gente pode ver o vento trabalhar. Deus a gente não vê, não pode pegar ou guardar, mas a gente pode ver o Espírito de Deus atuar. O vento a gente não vê, não pode pegar ou guardar, mas a gente pode ver o vento trabalhar. Deus a gente não vê, não pode pegar ou guardar, mas a gente pode ver o Espírito de Deus atuar.
dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Lâmpada para os nossos pés é essa palavra de Deus e luz para os nossos caminhos. Em maio de 2024, há 2 anos, nós vivemos a maior enchente na história da capital gaúcha e arredores. As águas subiram rapidamente e em 5 de maio, no curto tempo de 48 horas, nós atingimos o pico histórico de 5 metros e 37 centímetros acima do nível normal do nosso Guaíba. Passou-se quase um mês até que as águas baixaram e aí fosse possível começar a reorganizar a vida. E nós temos noção do que isso significou. Nem toda referência à água, no entanto, é ruim, pelo contrário. A água é essencial para a flora, para a fauna, para a vida humana. Além disso, fontes, riachos, rios, cachoeiras e o próprio mar nos são colírio para os olhos. A natureza de Deus é muito formosa, como nos diz o Salmo 104. A água também está presente no batismo. Pesquisei alguns dados sobre a relevância da água para o corpo humano. O corpo humano é composto por cerca de 50 a 75% de água, variando conforme a idade, sexo, proporção de massa muscular. Por exemplo, nosso sangue é composto entre 85% a 90% de água, e a gente pouco se dá conta disso. Um outro dado: o corpo humano resiste em média de 2 a 5 dias sem água, somente 2 a 5 dias, mas sem comida nós vamos aí de 30 a 60 dias. A água é essencial tanto para o volume de sangue como para o funcionamento dos rins. Além da necessidade que nós temos de ingerir água, também é um alívio, é uma alegria, um prazer beber um copo de água, por exemplo, em dias muito quentes, quando nós sentimos mais sede. Nós utilizamos água diariamente para muitas atividades relacionadas à higiene do nosso corpo, ao preparo de alimentos, à limpeza daquilo que nos rodeia. A água é essencial para a agricultura, para a indústria têxtil, por exemplo, entre tantas outras coisas. E eu compartilho tudo isso antes de nós chegarmos ao texto bíblico, porque aqui, em nosso tempo, ou lá no primeiro século da era cristã, a água é e continua tendo um espaço fundamental em nossa vida. Água é vida. Água é vida. E se ela vem em excesso, na forma de enxurrada ou de enchentes, é porque o ser humano se relaciona com o planeta de uma forma leviana, egoísta,
gananciosa, extrativista. E ao invés de administrar com responsabilidade a casa que Deus lhe concedeu para morar, se arroga o direito de estabelecer relações de domínio, e não somente sobre a flora e a fauna, mas também entre si. Toda essa moldura a respeito do valor da água para a nossa vida, ela nos ajuda a entendermos o texto bíblico proposto pela igreja para este domingo de Pentecostes. Porque, afinal, Jesus convida quem tem sede a vir a Ele justamente na festa dos tabernáculos. Por quê? Tabernáculo significa barraca ou tenda. Nós não usamos mais essa palavra. E a festa dos tabernáculos no tempo de Jesus, ela fazia alusão às habitações do povo de Israel durante a travessia do deserto. Armavam tendas e ali se protegiam do frio da noite. As pessoas vinham de diferentes lugares para celebrar a festa dos tabernáculos lá em Jerusalém, porque ela era uma das 3 grandes festas do povo judeu no tempo de Jesus. E elas ficavam instaladas em tendas provisórias, lembrando justamente essa travessia pelo deserto. A festa acontecia no outono, que era o período do final das colheitas, e por isso ela tinha um duplo sentido, histórico e agrícola. Por um lado, as pessoas agradeciam a Deus pelos frutos colhidos nos seus campos, por isso essa era uma festa de muita alegria. Por outro lado, essa festa acontecia entre o povo judeu para celebrar tanto a saída da escravidão do Egito, quanto, vejam bem, o cuidado ou a provisão de Deus durante a travessia no deserto. Uma travessia no deserto a pé traz consigo enormes dificuldades, e entre elas, principalmente, a falta de água, o calor extremo de dia e o frio de noite. O corpo humano, ele perde litros de suor rapidamente, e ele pode sofrer com desidratação e até falência de órgãos. E bem por isso, a festa dos tabernáculos, ela utilizava 2 símbolos principais, sendo o primeiro deles a água. Durante a festa, que durava uma semana, os sacerdotes diariamente derramavam água sobre o altar de sacrifícios. Então se buscava água do tanque de Siloé, se derramava sobre o altar, lembrando que Deus havia providenciado, suprido a necessidade de vida durante a travessia do deserto. E além da água, também era utilizada a luz como símbolo, lembrando da coluna de fogo que protegia o povo durante a travessia. E para isso se distribuíam candelabros em todo o templo. Eu fico me imaginando que isso devia ser algo muito simbólico e bonito. Luz, água, como manifestação do cuidado divino. Justamente no último dia dessa festa, diz o testemunho bíblico, no último dia, Jesus se apresenta como a fonte de água da vida. Fonte que jorra água permanentemente, de forma inesgotável. E ao fazê-lo, ele se identifica com uma promessa que vem desde o Antigo Testamento, de que Deus saciaria a sede do seu povo. Não se trata mais aqui da água
sacia a sede por um curto período de tempo e que precisa sempre de novo ser ingerida, mas da água que sacia a sede no sentido existencial do ser humano. Quem bebe da água que Jesus oferece encontra saciedade para anseios profundos que são dentro de nós. Encontra saciedade para o sentido da sua vida. Encontra conexão com Deus, com as outras pessoas que se tornam sua próxima, seu próximo e com a criação maior que nos cerca, que a cerca. Quem bebe da água da vida se percebe como filha e filho de Deus. E recebe desse amor de Deus, que inclui todas as pessoas, sem exceção, sem discriminação alguma, e que se estende em forma de responsabilidade e cuidado para toda a criação. A conclusão da fala de Jesus vai além ainda da oferta de uma fonte de água-vida e envolve cada pessoa que crê. Quem bebe da água que Jesus oferece será fonte a jorrar vida para as outras pessoas. Gente, isso é de um evangelho tremendo, de uma boa notícia imensurável. Deus conta conosco no seu projeto de fazer deste um mundo melhor para se viver. E isso é possível porque o Espírito Santo é concedido a toda pessoa que crê. A concretude dessas palavras envolve um leque infinito de possibilidades, porque cada pessoa faz frente a diferentes necessidades de quem se torna a sua próxima ou o seu próximo. E isso é maravilhoso. Não somente no sentido individual, mas também no sentido comunitário. Como nós falávamos na semana passada, durante a celebração contemporânea, com o tema permanece um perfume na mão de quem estende flores. Quem pode oferecer muito pouco do que tem, do que é, do que sabe fazer, se alegra com cada gesto, seja individual, seja aqui na comunidade, por meio dos nossos muitos grupos de atuação. Pentecostes, nesse sentido, é a festa de surgimento da igreja cristã, relacionada àquele evento descrito em Atos capítulo 2, como nós mencionamos no culto, quando soltamos nossos balões com ar, mas também é a festa cristã que lembra o poder atuante de Deus, o vento divino que sopra entre nós hoje. É Deus presente. E esse vento, o Espírito Santo de Deus, ele nos inquieta. Diante das injustiças, ele nos movimenta para continuarmos nos envolvendo nas mudanças que se fazem necessárias e nos impulsiona para vivermos o Evangelho de Jesus. E isso não é pouca coisa. É um convite para o compromisso com o cuidado da nossa vida, em primeiro lugar, de nós mesmas, de nós mesmos, da vida da outra pessoa e da vida da criação no seu conjunto. Mas também é um vento que traz leveza, que convida a sentir a graça e a bênção de cada dia, que concede equilíbrio, que faz brotar no nosso coração um sentimento de gratidão. Queridas famílias da Ieda e do Alberto Luiz, o Espírito Santo de Deus, o vento divino de Deus está com vocês também. Ele oferece consolo, ameniza a tristeza
restaura a esperança de que tudo está bem, apesar da dor, do luto, da perda, porque quem nós amamos está com Deus. Que essa esperança nos anime a cada uma de nós. Amém. Hasta quando esperaremos, cada luz nos mandará, se para que nós lutemos, assim haremos regalos, vamos nos darmos cuenta que tenemos el poder de crear un mundo nuevo, con la bendición de Dios. Necesito que acompañes, yo te puedo acompañar. Caminemos, nuestro Dios nos va a guiar. Necesito que acompañes, yo te puedo acompañar. Caminemos, nuestro Dios nos va a guiar. Solidariza com cada e com toda pessoa que sofre. Por isso, nesse culto, nós nos lembramos hoje em oração de duas famílias, amigas e amigos que perderam pessoas muito queridas. Convido inicialmente somente a se colocar de pé a filha da Ida Radins, Luciane, e a esposa do Alberto Luiz, a Maria da Graça. Queridas, nós estamos com vocês. Por isso peço que toda a comunidade também se coloque em pé. O Espírito do Senhor sempre te revestirá, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Querido Deus, nós queremos a Tua presença entre nós. Por isso trazemos diante de Ti pessoas que nos são muito queridas como comunidade cristã e que são especialmente amadas pelas famílias, pelos amigos e amigas da Ieda e do Alberto Luiz. Ó Deus, seja com cada uma que aqui hoje está presente, e com tantas outras pessoas que sofrem pela sua perda. Consola o coração. Dá-nos gratidão diante do que cada uma dessas pessoas representou nos espaços onde estiveram inseridas, e foram muitos. Pelo seu trabalho ao longo da sua vida, pelo seu testemunho de vida e de fé. Obrigada, Deus, porque nós cremos que Tu nos carregas em vida e nos guarda quando já não temos mais condições de seguir adiante. E recostamos nossa cabeça em Ti e dormimos em Teu colo. Até no tempo oportuno, quando Tu nos promete nova vida contigo e com todas as pessoas que já faleceram. Nós te pedimos, Deus, que hoje aqui
pelo cuidado diário que continua se fazendo importante. Assim também, ó Deus, intercedemos a Ti por todas as igrejas cristãs que celebram a vinda do Espírito Santo, Teu vento divino, que faz com que nós saiamos, inclusive, do nosso próprio umbigo cristão e nos relacionemos com tantas outras pessoas, com a religião que elas confessam, professam, com as suas práticas de espiritualidade, e em conjunto trabalhemos por um mundo mais justo e imanado. Se Tu conosco, ó Deus, em nossas responsabilidades diárias e nas muitas frentes nas quais nós atuamos, para que Teu vento divino nos impulsione e areje nossa mente e atitudes. Acompanha, Deus, nosso município, estado, país, relações mundiais, para que elas sejam regidas pelo espírito de harmonia e não de disputa, de ganância, de poder exclusivista. Ser Tu também com cada um e com cada uma de nós, com as nossas preocupações relacionadas à família, ao trabalho, a questões maiores, sociais que nos envolvem. Se Tu, como a nossa casa de passagem São Lucas, e com a luta diária pelo bem-estar e cuidado de cada pessoa que conosco está. Em nome de Jesus, nós colocamos nossa vida diante de Ti, e em especial as famílias de Eda Radins e Alberto Luiz Lender, quando em conjunto dizemos como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. E o Senhor desça sobre ti o seu poder, hoje e sempre. Amém.